como é que o Jung chega, né, nessa comprovação dos complexos, né? No começo da carreira dele, o Jung trabalhava com o teste de associações de palavras, né? E esse teste foi o que levou ele a constatar a existência dos complexos mesmo, né? No livro, um dos que eu estou usando aqui, o livro Consciência e o Inconsciente, esse teste de associação ele é tratado de maneira bem pormenorizada. E aí eu sugiro a leitura para quem não tem ideia do que seja o teste de associação de palavras, para conseguir entender um pouco do que se trata isso, né? Para esse vídeo, de uma maneira simplificada, basicamente, esse teste de associação ele se baseava numa lista com, em média, 100 palavras, que seriam as palavras estímulos, né? E essas palavras eram ditas a quem estava se submetendo ao teste, a orientação de que respondesse a essas palavras com a primeira coisa que lhe viesse à cabeça, né? E o mais rápido possível. Quando terminava as 100 palavras, o teste era repetido. E aí, dessa vez, se pedia ao sujeito que estava sendo o sujeito do experimento ali, que ele reproduzisse as mesmas palavras que ele disse da primeira vez. E aí, nesse teste, era medido, o Jung media o tempo de resposta em cada palavra e várias alterações fisiológicas causadas no sujeito a partir de cada palavra estímulo, né? E na repetição, se observava essa capacidade da memória de reproduzir as mesmas respostas. É isso de uma maneira bem simplificada. Com isso, se constatou que determinadas palavras, né, determinadas dessas palavras estímulos, elas geravam um tempo de resposta mais longo e que na hora da repetição a memória era afetada, né? E isso, dentre outras várias alterações fisiológicas que aconteciam. Então percebia-se que determinadas palavras elas sofriam algum tipo de efeito no sujeito que estava sendo experimentado que causavam alterações ali, ou do tempo de resposta, ou da memória, ou aumentava a questão da respiração, ou diminuía. Então, assim, foi aí que o Jung conseguiu constatar essa ideia dos complexos com mais segurança. O trecho que eu vou trazer para vocês do livro, ele diz o seguinte, ó. A principal constatação é, portanto, a percepção da existência de complexo, isto é, de conteúdos cujo comportamento é diferente dos conteúdos psíquicos ordinários. Complexos são conteúdos carregados de emoção. A emoção não precisa ser consciente. Pode-se até dizer que, via de regra, é inconsciente. Esses conteúdos também apresentam as características de um conflito, na medida em que não são tecidos suavemente na teia da consciência humana. Eles realmente não pertencem a ela, né, a consciência. Mas, em vez disso, a perturbam e perfuram e se tornam autônomos. São corpos estranhos, por assim dizer, que não podem ser regidos pela vontade. Têm seu próprio caráter espontâneo. Eles nos atormentam e nos perturbam. Quando um complexo é tocado, a memória é quase invariavelmente afetada. Um complexo sempre induz a inconsciência. Então, nesse trecho, ele já traz algumas características importantes. Ó. Então, os complexos seriam esses conteúdos, né, que são diferentes dos conteúdos psíquicos ordinários, são conteúdos que estão carregados de emoção, eles têm um caráter afetivo aí, né? A emoção aqui a gente está ligando com a palavra afeto mesmo, né? Que afetam o sujeito, que tem esse caráter, né? E essa capacidade, né? E eles também vão apresentar essas características de um conflito. Então, ele já traz essas informações aqui para a gente, né? Ele vai seguir, nesse mesmo livro, falando o seguinte, ó, sobre o efeito que o complexo, quando ativado, ele causa aí na consciência. Né? E aí ele diz assim, ó, quando o complexo surge e assume o comando, a consciência afunda. Há um abaixamento, um rebaixamento do nível mental. Quando o nível de consciência baixa, não resta energia na vontade. O complexo nos governa. Somos possuídos por ele. Caímos de um estado ativo para um estado sofredor passivo. Ideias de espírito surgem desse processo. Nossa própria linguagem revela isso, em expressões como ele está fora de si ou com o diabo no corpo. Esses conteúdos autônomos geralmente possuem a energia mais viva.
Um homem bate em sua esposa ou maltrata seus filhos. Outra pessoa fica histérica ou neurótica. Os primitivos chamam tudo isso de estar possuído por um demônio. Hoje em dia, chamamos os demônios de complexos, mas é indiferente ao diabo o nome pelo qual o chamamos. Seu efeito é praticamente o mesmo em qualquer caso. Algumas pessoas modernas, no entanto, entendem muito melhor se você usar uma linguagem primitiva e pedir que descubram o que as está possuindo. Quando estamos com raiva, devemos ser objetivos e nos perguntar o que está nos deixando com tanta raiva. Um complexo é a coisa mais objetiva e a única coisa que podemos fazer é sermos objetivos a respeito dele. A inteligência mais inteligente não pode dominar um complexo. Aqui já traz algumas informações novas também, né? Ele traz essa questão, no livro ele faz até um gráfico, né? Ele desenha uma linha assim, como se fosse a linha divisória ali da consciência e do inconsciente, e aí essa linha, ele diz que quando o complexo atua, ele vem, né, esse conteúdo ele emerge, ele ultrapassa a linha invade a área da consciência, e ele causa um rebaixamento, como se fosse uma curva para baixo da consciência ali, que é esse termo que ele está usando aqui, de rebaixamento do nível mental. Esse termo também é um termo que ele importa lá do Pierre Janet, né, com quem ele trabalhou no começo da carreira. Então, ele vai dizer o quê? Que esse complexo, quando ele aparece e ele começa a atuar, ele causa esse rebaixamento da linha da consciência. É aquele momento que a gente perde um pouco o controle, né? E ele equipara isso com a questão mais primitiva da possessão, né? Da possessão por demônios, né? É muito parecido realmente o efeito que isso causa. É como se outra coisa tivesse tomado a gente, é como se a gente estivesse fora do controle, né? Isso aparece até se a gente pensar na questão do direito, né? Isso aparece ali como um atenuante, né, da pena. Por exemplo, quando a pessoa comete algum crime ou alguma infração sob violenta emoção, né? Essa violenta emoção, na minha leitura, né, a partir desse paralelo da psicologia com o direito, me parece muito o reconhecimento disso, de que existem emoções que nos tomam e que nos tiram do controle. Pelo amor de Deus, com isso não estou querendo dizer que não seja crime ou que os crimes sejam menos crimes por causa disso, mas simplesmente mostrar um reconhecimento social e até do direito nesse aspecto, né, de que as coisas nos invadem e às vezes a gente perde o controle. Eu acredito que quem está assistindo o vídeo provavelmente já viveu algum dia desses, assim, que você acorda e parece que tem alguma coisa estranha ali, né? Você está mais irritado, né? Qualquer coisa já te tira do sério, qualquer reação, qualquer situação nova que sai um pouquinho do controle já te deixa mais irritado, né? E a gente percebe isso sendo alterado na realidade, né? O Jung fala em alguns outros livros também sobre essa tonalidade afetiva, né? E aí eu entendo isso como esse clima que o complexo traz e altera toda a realidade, né? Ele dá uma tonalidade afetiva que a gente acaba ficando muito mais sensível e reativo a algumas coisas que, de repente, no estado de consciência normal, a gente não reagiria tão fácil ou tão rapidamente assim, né? E aí ele traz até nesse último trecho que a gente leu essa ideia, né, o sujeito está fora de si, está com o diabo no corpo, né? O que te possuiu? O pessoal de Minas usa muito falar que a pessoa acordou com o ovo virado também, né? Eu gosto dessas expressões populares porque elas às vezes facilitam o entendimento. Mas é bem isso, é aquele momento que você está fora de si, né? Que você perde o controle. E o complexo tem essa capacidade, né? De se tornar uma personalidade autônoma, né?